Isso, beleza. Gente, então, mais uma vez, bom dia, né? Vamos dar início, então, à nossa segunda aula de psicopatologia e personalidade aplicada ao direito, né? Óbvio que a gente escolheu aqui alguns elementos de psicopatologia que possam aparecer no cotidiano do operador de direito. E aí nós estamos, então, dando continuidade, né? Definimos bem o conceito de personalidade na aula passada, e hoje, então, continuamos, vimos um pouco sobre transtorno de personalidade borderline, né? E hoje continuamos para tipos ou modalidades de borderline, que são, né, outros transtornos de personalidade, com ênfase no transtorno de personalidade histriônica, e nos transtornos de personalidade esquizoide, e até chegarmos na psicose, tá? Não são transtornos de personalidade, são outra categoria de transtornos, mas que tem a ver com o cotidiano do operador do direito. Então, usando ainda, né, o corolário, os apontamentos do professor Paulo Dalgalarrondo, mas a gente está, na verdade, usando o DSM-5 e o CID-11, tá? Ou seja, nós estamos usando os sinais, a semiologia, os elementos que compõem o transtorno de os transtornos de personalidade, no caso, segundo o Código Internacional de Doenças e, obviamente, o Manual de Doenças Mentais norte-americano, tá? Então, para a pessoa ter transtorno de personalidade histriônica, tá? A gente vai estar, então, precisando de ter pelo menos 5 dos seguintes sinais, né, ou apresentações de problemas, né, digamos, o fogo aqui da personalidade histriônica. Vamos lá. O indivíduo sente desconforto em situações em que não é o centro das atenções. A busca contínua de atenção e a apreciação por parte dos outros é ser o centro das atenções. Então, a personalidade histriônica, ela está ligada, de certa forma, a uma vinculação narcisista, tá? Então, ser o centro das atenções, desconforto quando não é o centro das atenções. Então, tenta fazer de tudo para aparecer. A interação com as pessoas com frequência é caracterizada por comportamento sexualmente sedutor, inadequado e provocativo, tá? O indivíduo apresenta mudanças rápidas das emoções e expressão superficial delas. A afetividade tende, assim, a ser superficial, pueril, né, frágil, labil, só de boca, tá? Uso de modo reiterado, usa de modo reiterado a aparência física para atrair atenção para si. Tá vendo? Como a gente está falando, na verdade, na topologia marxista, na topologia freudiana, a gente estaria utilizando, né, o conceito de narcisismo. Outro elemento aqui. Tem tem um estilo de falar, um discurso carente de detalhes, de exatidão, com uma característica impressionista, meio vaga. O que é isso? Impressionista é como os quadros mesmo impressionistas. Você olha para aquilo, mas sempre está faltando um detalhe, o discurso da pessoa sempre está mostrando que é mais bonito do que realmente é, mas com muitos detalhes, e você fica assim meio perdido naquilo. Você conversa com a pessoa, você se sente meio perdido no estilo de falar, não é lacônico, não é vago, não, mas assim, lacônico de vago, de lacônico, de você é impreciso, tipo, mas se é meio vago, de fato você se perde, então tem essa característica sedutora. Você gosta de ouvir, porque o lacônico geralmente você não gosta de ouvir, né? Poxa, não está falando nada com nada.
mas no estilo impressionista, você presta atenção, porque é uma maneira bacana de falar, mas você fica meio assim, epa, tá faltando detalhes essa história aí, parece meio mentira, né? Parece que tá falando só para que eu preste atenção, para que a pessoa pareça mais do que ela é. O indivíduo utiliza dramatização e autodramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções. Tá? Parece que você está falando com um personagem de teatro. A sugestionabilidade aumentada. O indivíduo é facilmente influenciado por outros ou pelas circunstâncias. Como o transtorno de personalidade histriônico ele é muito carente, então, se você chama ele para fazer qualquer coisa, ele está sempre disposto, ele está sempre querendo se incluir, ele está querendo sempre fazer parte. Né? De nada ele quer fazer ficar fora, entendeu? Né? E considera as relações pessoais mais íntimas do que na realidade são. Então, é a pessoa que você encontra uma vez na vida, duas vezes e acha que já é o seu melhor amigo, já está querendo ter intimidade, já está querendo duas vezes, já está querendo frequentar sua casa, já chegou para conhecer a sua mãe a primeira vez, já está chamando ela pelo apelido e não sei o que, abraçando toda hora. Então, assim, são elementos que mostram características do transtorno de personalidade histriônica. Obviamente que a gente está falando de uma pessoa que tem características mais infantis, né, é pouco tolerante à frustração, e então essa pessoa tende a sofrer muito. Qual que é o problema do histriônico? Do ponto de vista legal, nenhum. É uma pessoa que não vai cometer crimes, tá, gente? É uma pessoa que não vai fazer mal nas relações em que ela está empenhada e participando, tá? Isso não, você não vai ter problemas com o transtorno de personalidade histriônica. O principal problema do histriônico é para ele mesmo, né? Porque a pessoa tende a sofrer muito, né? Porque o narcisista ele quer atenção. Quando não tem atenção, ele fica jogando com aquilo ali. Então, é uma pessoa que de fato tem muitos problemas porque está sempre sofrendo, sempre querendo a atenção do outro, né? E, gente, combinar aqui, né? Quem precisa, prescinde sempre, sempre, sempre da presença do outro para se estabelecer, em determinados momentos da vida pode cair para um nível de depressão, tá? Aí, no caso, junta o transtorno de personalidade com o transtorno de humor, né? E pode sofrer ansiedade justamente por conta dessa petição de constante de atenção. Deve ter gente falando assim agora, né? Qual que é o meu, né? Então, talvez alguém falou assim, eu sou o histriônico. Gente, vamos lembrar ali que a pessoa tem que sofrer com aquilo ali, tá? Ter características histriônicas, né, fazem parte da personalidade, tá? Então, eu nem, eu autodiagnóstico sem mim. Tô sempre pensando isso nas aulas. Gente, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos lá. Vamos lá, vamos passar agora para o psicopata, né? Isso tem mais a ver com características, né, que vocês podem, né, estar utilizando no ramo do direito, né? Tem um transtorno de personalidade antissocial, né, que é também conhecido como sociopata ou psicopata. O nome antigo era psicopata, né? As pessoas com TPA, né, muito difícil, tem muita dificuldade em ter uma interação afetiva recíproca, respeitosa e duradoura. Geralmente não tem amigos. Com frequência não tem consideração ou compaixão pelas outras pessoas, pois eles mentem, enganam, trapaceiam, prejudicam os outros, mesmo a quem nunca lhes fez nada. O psicopata não pensa, vamos chamar pelo nome correto agora, né? A pessoa que possui transtorno de personalidade antissocial ou sociopata, né? Elas mentem, enganam, trapaceiam, prejudicam os outros. Não se trata de uma vingança.
tá? Então é o cara que vai estar ligado mesmo a uma possibilidade grande de cometimento de crimes. São indivíduos que, embora reconhecidos há muito tempo, tanto nos textos psicopatológicos como na vida diária, têm um status polêmico nas classificações em psicopatologia, o que sempre volta para a reflexão psicopatológica. Seria uma variação da normalidade ou uma doença? Né? A gente fica pensando, né? Tipo, ser mentiroso, ser enganador, querer o mal dos outros, trapacear, aí é uma doença, né? Um modo de ser ou uma categoria médico-psiquiátrica psicológica? Uma categoria do direito ou da ética moral? Ou uma categoria das ciências do comportamento? Então, o que fica é o fato que, segundo a tradição psicopatológica, pessoas com TPA têm muita dificuldade nas relações interpessoais. Faltam-lhe sensibilidade ou sofrimento dos outros, percepção do sofrimento dos outros. Geralmente, por conta de uma má formação no lobo, nas têmporas frontais do cérebro, né? Então, que é a parte frontal do cérebro que justamente está ligada à percepção do sofrimento dos outros, ou seja, empatia. Ou podem apresentar mesmo elementos de sadismo, né? Gostar de ver os outros sofrerem, tendo satisfação ou prazer com o sofrimento alheio. Há um padrão difuso de desconsideração pelas outras pessoas, violação dos direitos alheios, tá? Eu vi essa semana, tem um meme rodando na internet de uma menina uma criança que tem TPA. Tá? Vocês talvez viram uma festa de aniversário de 3 anos de uma garotinha. Vocês já viram esse meme? Né? Né? Aquela menina tem TPA, gente. Olha, dá para fazer o psicodiagnóstico daquela menininha, entendeu? Que a menina está tendo festa de aniversário. Mas, professor, achei normal. Calma, qual menina? Deixa eu ver se eu acho aqui. Professor, é a que bateu ou é a que recebeu o A, tapa? a que apanhou, Júlia. A que Ah, apanhou. tá, não. Você Porque a lembra outra que aqui eu é normal, briga de irmã. Acontece Não, 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 briga de irmã, claro. O lance é o seguinte, é o olhar que a menina faz depois de assoprar a vela. Que elas se olham, tem um cruzamento de olhar antes de pegar, a de 3 anos está fazendo aniversário, que pega o cabelo dela, antes disso ela faz um olhar assim, ó. Tipo assim, tô me fudendo pra você, né? Não tenho empatia nenhuma por você. É um deboche a um nível de personalidade gigantesco. Rafaela, ser debochada é uma das características, mas o lance ela vai além, ela se ri, ela apanha e tá rindo, tá? Ela tá rindo, tá? Ela tá achando graça daquilo ali, né? Mesmo apanhando, porque ela tá sentindo prazer com a desgraça da outra. Vamos lá, que é óbvio que não é tão simples assim para ser psicopata, não precisa ser só debochado, né? Debochado também sou, muitos aqui podem ser debochados também, então não tem isso. Isso, Luísa, né? É uma vibe coringa mesmo, né? E aí vamos lá. Tem como evitar as tendências homicidas? Depende se é transtorno ou se é só característica da personalidade, tá? Vamos pensar o seguinte, gente. Características aqui do espectro da personalidade, todo mundo vai ter. Por exemplo, por isso que aqui é colocado sempre, ó, você tem que ter 3 de todas essas, tem que ter 5 dessas, porque começa, então, a afetar a vida da pessoa. Quando ela só está dentro daquele espectro, e aí a pessoa começa a ter sofrimento ou ideações, né, com base no seu espectro de personalidade. Lembra que a gente colocou o seguinte: olha, psicopatologia, na verdade, é uma regra de diagnóstico. Eu não preciso ser só a psicopatologia. Para eu ter qualquer definição diagnóstica de qualquer semiologia médica, o que vai acontecer? Olha, vamos lá, transtorno de intestino irritado. Sei lá, refluxo. É uma característica que vai estar apontando para um problema de estômago.
né? Agora, a questão é, ter refluxo é normal? Em determinado momento, sim. Se for só o refluxo, estou pensando em trato digestório. Agora, vamos lá. Eu tenho gastrite, refluxo. Esse refluxo, como a gastrite é constante, ela me provoca uma hérnia, né? Então, eu estou o quê? Eu estou ampliando aqui os problemas de estômago. Então, viver com um refluxo, né? A pessoa ali pode tomar ali um remedinho, beleza, convive com aquilo ali, tá? Agora, se ela tem mais elementos, mais problemas, ela vai ter que tratar isso, porque está fazendo mal de sobremaneira, sobrecarregando o seu estômago. Então, pensando pela mesma analogia, pelo mesmo índice de relações, a personalidade nós vamos ter características de vários espectros de personalidade, né? Tem pessoas que são mais, lembra aquele quadro grande que eu postei na última aula? Tem pessoas que vão sentir, olha, estou mais para cá, estou mais para cá, estou menos para cá. Quer dizer, começo a me perceber aqui que tem características desse ponto, deste ponto, deste ponto. Tanto que o que a gente está apresentando para vocês são justamente os elementos semiológicos para a definição da psicopatologia. A questão é, se a pessoa apresenta todos aqueles elementos, ou muitos daqueles elementos, há a necessidade de estar olhando aquilo por conta do, aspas, doença que está ali colocada, tá? Então, tem como evitar as tendências homicidas? A Luísa coloca. Aí eu vou dizer, Luísa, depende. Depende. Para um determinado tipo de transtorno, sim. Agora, se esse transtorno vai se ampliando, esses sinais, essa semiologia, ela aponta para um total enquadramento. Se a gente está falando, por exemplo, as síndromes de personalidade, elas podem ser todas variadas com borderline. Por que é borda? Né? Por que fronteiriça? Porque tem um outro país, né? Qual que é o outro país, né, da fronteira aqui? São as síndromes psicóticas. Então, se esse borderline ou essa sociopatia ela estiver associada à psicose, no caso, à esquizofrenia, muito provavelmente essas ideações elas podem gerar alucinações, né? E ideações de outro nível, de um nível anormal. E aí o que acontece, então, Luísa? Aí, então, essa pessoa não conseguiria, então, segurar. E a gente vai falar isso também apontando para a esquizofrenia, tá? Agora, se eu tô aqui, se eu sou só um sociopata, né, com, sei lá, duas características, ou é uma sociopatia leve, né, só enquadrar três características, ou se são essas três, aí puxa quatro, cinco, seis, aí, gente, a coisa começa a ficar mais preocupante, Isso entendeu? que eu ia perguntar, professor. Você falou no começo da aula que aqui é mais ou menos a mesma coisa, tipo sociopata e psicopata, mas eu sempre não sei, porque eu, tipo, amo assistir esses documentários da Netflix e tal. E ontem, inclusive, quando eu cheguei em casa, eu tava assistindo um documentário sobre, tipo, assassinos em massa, né? Que é o maior tipo de crime nos Estados Unidos. Eles aí, assassino em massa, geralmente, eles matam quem? A própria família. E as pessoas, pra mim, porra, se você mata os seus filhos, tipo, o cara lá que o último documento que a Netflix lançou foi sobre esse cara chamado Chris Watts, que ele matou, tipo, a mulher grávida e as duas filhas, de uma de 2 e outra de 4 anos. Tipo, porra, se esse cara não é um psicopata, e ele tá dando agora um apelo pra sair da prisão. Tipo, olha que doideira. Ele confessou. Enfim, eles todos têm uma personalidade tipo, narcisística, sabe? Inclusive, um dos motivos para matar a família, assim, é porque eles querem se livrar da família para meio que construir uma vida nova. Nesse caso desse cara mesmo, ele matou a família toda para tipo, para casar com a amante. Olha que doideira.
Mas, Luísa, para começar uma vida nova é muito simples, né? A pessoa pode chegar e falar assim, antigamente tinha essa desculpa, né? O cara fala, vou ali na mercearia comprar um cigarro e nunca mais voltava, né? Esse, vou ali na mercearia comprar um cigarro e nunca mais voltar, entendeu? Vamos dizer assim, é uma pessoa que vai falar assim, ah, esse cara é insensível, largou a família, não sei o quê. Mas ele pelo menos não matou ninguém, não matou os próprios filhos, não matou a Não, sim, esposa. sim. Então as coisas têm níveis. O que vocês têm que entender que eu estou querendo colocar aqui é que a psicopatologia, como toda fonte de diagnóstico, ela é uma régua. Então você fica assim, olha, tem 3D, é aquilo que os manuais médicos estão classificando como se tem 2, ainda é normal. Se tem 3, é leve. Se tem 4, é moderado. Se tem 5, é característico. Se tem 7, é crônico. A gente tem sempre isso, olha, eu tenho uma enxaqueca moderada, eu tenho uma enxaqueca leve, eu tenho um quadro de enxaqueca, que enxaqueca é uma doença, né, a cefaleia, né, então eu tenho quadros de enxaqueca, mais do que um sinal, né, eu tenho quadro de enxaqueca crônica, e tem pessoas que vão ter um quadro crônico, enxaqueca todo dia, entendeu? Então, eu concordo com você, Luísa, e assim, percebo o drama, que é o seguinte, olha, nós não precisamos pegar lá só o cara nos Estados Unidos, lá da Netflix. A gente aqui no Espírito Santo, em Linhares, eu fui bastante para a TV, lá para a TV Vitória, para falar sobre isso, né? Foi uma semana só tentando traçar o quadro clínico do Dorgival, mas vocês lembram o que aconteceu em Linhares, né, gente? Ele matou o filho e o enteado, e depois ainda foi descoberto que ele teve relações sexuais com a criança. Então, foi o cometimento do crime de estupro de vulnerável, né, com vários aí agravantes, né, não tem nenhum atenuante, só tem agravante no caso, porque a vítima era vulnerável, porque eram crianças conhecidas, porque era o próprio filho, porque não tinha como se defender, né? Enfim, tem várias coisas. E ainda ateou fogo. E depois disso, ele foi para pregar. Ele foi lá para a igreja dele lá. Então, percebam, gente, o que a gente está colocando aqui é que é um quadro diferente de um homicídio do tipo latrocínio, tá? O cara vai armado para um cometimento de um roubo. Vai lá roubar. E aí dá alguma coisa errada, aparece a vítima. E aí aquilo não é mais roubo, né? A pessoa resistiu. E aí ele vai lá e dá um tiro. Gente, o que a gente tem duas pessoas, tem concurso de pessoas, coloco ali o artigo 32, e aí além do concurso de pessoas, ainda você tem o quê? Você tem, na verdade, o roubo seguido de morte, latrocínio. E isso é um tipo de homicida. Agora, existe o outro homicida, que é o chefe do tráfico, ele não está pensando muito em quem que é. Ele está lá, olha, eu vou ter que invadir o morro tal, e se é da galerinha daquilo ali, da galerinha do fulano, né, do Zé Caveirinha, nós vamos chegar lá e vão matar todo mundo, tá? Tá vendo que o nível aumenta do latrocínio para o homicídio qualificado? Porque houve um planejamento, tudo homicídio, né? Mas houve um planejamento, houve ali uma facção, uma agremiação criminosa. Chegou e falou assim: nós vamos lá e vamos matar. Quantos? A 6, 10. Quem a gente vê lá para a gente dominar o tráfico no mundo? Os outros vão fugir, beleza, tá? Aí você amplia isso para matar alguém conhecido, né? Sei lá, a deputada lá, né? Que junto com os seus filhos ali, com os seus queridos ali da sua casa ali, fala, vamos matar o marido.
Já começa a ter uma proximidade, tem mais uma tendência, um ponto aí na régua, até a gente chegar no cara que é o serial killer, né, que é, então, o psicopata por natureza, que ele não está nem um pouco interessado na dor do outro. Ele quer o cometimento do crime, né? É um Dexter da vida, enfim, não precisa ser se você gosta do... Né, o Dexter foi o primeiro seriado que fez a gente gostar, de fato, de um psicopata, né, de um sociopata, né, de alguém que não tem sentimentos e tal, né, porque você mostrava toda hora, você falava assim, talvez ele tenha sentimentos, né, o The Mentalist, exato, tem vários, né, até agora vai ter aquele, um que vai falar sobre isso, que é o do pai, né, que é o filho pródigo, né, então, as séries estão começando a brincar com a gente nesse sentido, né, porque não é igual aquela coisa que a gente tinha medo do Hannibal, né? Tipo, o cara come pessoas, então é um monstro, não sei o quê. Você se diverte com as falas humorísticas ali, que é um cara que é igualmente sedutor, que é um cara que tá ali, né, refinado, não sei o quê, depois ele vai e mata a pessoa para comer e coloca lá na geladeira. Então, quer dizer, a questão são gradações. Então, ao falar dos elementos do psicopata aqui, e aí, Júlia, assim, psicopata e sociopata são a mesma coisa, né? A gente está chamando aqui de TPA, né? Que é transtorno da personalidade antissocial, né? Que é, então, o que a gente chamou de psicopata, né? Esses que não têm essa sensibilidade com relação aos outros. E aí pode ter um TPA que não tem ideação. Ele é só sociopata. Agora, o lance todas essas características, elas são borderline, né? Então, de uma hora para outra, pode estar tendo ali um agravante psicótico e aí, então, ter ideações homicidas com maior frequência. Se trata com remédio também, ou apenas com tratamento psicológico, né? O que a gente está chamando aqui de psiquiátrico, Júlia, os transtornos psiquiátricos, eles têm intervenção medicamentosa. Então, quando a gente está falando aqui de um tratamento psicológico, a gente está falando de um tratamento psicológico até as feições puramente psicológico, no caso, psicoterapia, né? Quando é alguém neurótico, lembra? Normal, que tenha características daquilo ali, mas que sofre. Você vai chegar aqui e vai falar assim, olha, desse transtorno aqui, nós temos 3, deu 2 desse aqui, 2,5 para 3, chegou a 3. Olha, professor, eu tenho um sofrimento com relação a isso. Tá? Não me sinto aqui, não sou um homicida, mas apresento tendências para TPA, entendeu? Que é, então, gente, absolutamente normal, é possível, tá? Então, por isso que as pessoas não podem ficar aqui se doendo, né? Nossa, estou mais aqui, vão me achar que eu sou desse jeito, que eu sou uma pessoa ruim. Não, a pessoa, então ali, 2, 3, no caso do TPA, super tranquilo, vamos fazer psicoterapia. O psicoterapeuta vai lá e fala assim, olha, você está achando que era 2, mas na verdade são 4, você tem TPA mesmo. Vamos aqui, isso está acontecendo na sua vida, vamos colocar aí um medicamento para te ajudar? Sei lá, vamos colocar aqui os transtornos ansiolíticos. Vamos colocar uma quetiapina, tá? Se é um transtorno de humor, vamos colocar aí um êxodos, vamos colocar aí, né, algum tipo de facilitador para os neurotransmissores, então vai haver uma indicação psiquiátrica e o psiquiatra vai ter intervenção psiquiátrica, né, que é uma intervenção medicamentosa. Agora, não, olha, na verdade a pessoa tem, na verdade, a esquizofrenia, tá? Vamos tratar essa esquizofrenia. Tá de boas? Vai precisar de internação? Se não tá em surto, tá sendo medicado, a pessoa tá conseguindo lidar com aquilo ali, não precisa nem da internação. A internação hoje psiquiátrica, ela se dá em casos de ou ausência do aparato família,
do acolhimento familiar, ou casos extremos em que a pessoa vive constante ciclo de surtos e que o medicamento não está fazendo efeito, está precisando, então, equilibrar o medicamento, tá? Mas é nesses casos, tá? Óbvio que vão ter casos que vão ter a necessidade de internação compulsória, né? Vamos pensar aqui que vão ter casos que vão estar associados os problemas psiquiátricos, psicológicos, com o cometimento de crimes. Então, nós vamos ter hospitais psiquiátricos para tratamento compulsório ou reclusão compulsória. Tá? Tiago, professor, é o seguinte, você atende e trata alunos? Se sim, estarei no seu consultório hoje à noite. Eu só não tenho, Tiago, horário para hoje à noite. Tem que ser agendado. Essa doeu que eu... Brincadeira, gente. Vamos lá. Outra série, Mind Hunter, para ver esse transtorno, Criminal Minds. Aí o pessoal, o lance é justamente isso, gente. Vocês tomarem cuidado com. Ficou moda agora, né? O transtorno psicológico ou psiquiátrico, ele está na moda. E a sociopatia entra mais na moda ainda, porque as pessoas têm curiosidade, né, de pensar personagens empáticos, mas que cometem crimes, né? É o caso de Lúcifer, né? Virou uma febre durante um tempo aí, as pessoas achando aquilo ali o máximo do máximo, né? E é ciclos, é muito natural, né? A gente tende a gostar desses personagens aí, né? Pode falar, Luísa. Não, professor, Mindhunter é exatamente o contrário, porque são dois policiais do FBI que eles vão nas prisões e eles vão, se passa mais ou menos nos anos 70, assim, e eles vão nas prisões e eles vão meio que interrogando esses psicopatas, tipo, eles interrogaram na série o Ed Kemper, tipo, baseado em fatos reais. Eles interrogaram até o Charles Manson, inclusive, para traçar um perfil da doença. Foram essas entrevistas que ajudaram os psicólogos e psiquiatras a traçarem um perfil da doença. Então, é muito legal, porque os caras são muito doidos, entendeu? É loucura por isso. É para você ver mesmo que eles são doidos. E sobre o Lúcifer que você disse, o Lúcifer é um psicopata, assim, né? Ele é um cara super legal, de boa. Não, mas ele, sei lá, ele só é meio problemático, mas... só o diabo. Coisa maravilhosa. Então é isso, Luiz. A minha questão é justamente o flerte que nós estamos fazendo no hollywoodiano, no contemporâneo, dessas situações, né? Assim, de querer ver, prescrutar, olhar o psiquiátrico, né? Tá, eu vou fazer um exemplo um pouco mais tosco para vocês perceberem como que isso é interessante, né? Hoje existem programas, né, por exemplo, no Discover Home and Health e alguns outros assim dessas características de gente que para assistir gente com problema de pele, né? Fica lá a mulher lá apertando os cravos lá, umas espinhas hiperinflamadas, saindo aquele pus nojento todo, aquele sangue pisado, não sei o quê. Tem gente que se amarra em assistir isso daí, velho. Eu fico com nojo só de comentar isso daqui, ver aqueles cravos nojentos lá, uns negócios tosco, lá uns berne lá. Isso, Vitor. Doutora Sandra Liviga. Gente, de fato, se eu tivesse tempo para vocês, eu queria trabalhar um texto, mas o lance é que a gente não tem tempo, né? Que é a da Sociedade do Espetáculo, né? Do Louça. Nossa, gente, eu gosto, é transtorno. Tainara, Tayana, não é transtorno, tá? Mas eu tô falando assim, mas acho muito triste, Júlia, menos... Ai, gente, o lance é como a gente nutre, digamos, alimenta mesmo uma sociedade de
de assistir as coisas, sabe? De querer de fato ver aquilo que não é tão bacana, sabe? Eu gosto de ver a pessoa bem no final, tudo bem, Tayana, não vou aqui fazer nenhum psicodiagnóstico, não. A questão toda ali é aquilo, né? A tensão, né? É o carro que bateu na rua e aí então dá trânsito. Por quê? Porque as pessoas querem ver ali se a pessoa está viva, se está morta, o sangue no chão, né? É uma coisa bem a lá o assistir e sentir algum certo prazer com o drama, tá? Então, assim, pior são os muquiranas, enfim, gente, nesse sentido, vocês entenderam bem, tá? Pode fazer, Júlia. Professor, é sobre personalidade histriônica. É, uma coisa que eu vejo muito, principalmente no Instagram, são essas blogueiras que sempre tentam se enfiar em algum discurso de uma minoria desprivilegiada. Exemplo, aquela Chantal, não sei o que ela faz, mas é uma blogueira e ela é muito magra e ela vive meio que tentando se enfiar num discurso que não diz respeito a ela, entendeu? Tipo, como se ela estivesse normalizando um corpo fora do padrão que ela não tem. Isso dessas blogueiras quererem se colocar sempre como o centro das atenções de qualquer discurso desprivilegiado pode caracterizar a personalidade histriônica? Não tem nada a ver. Tem a ver, sim, Júlia. A personalidade histriônica, sim. A gente só não sabe se é transtorno. Vamos lembrar aqui que o transtorno ele tem que incomodar a pessoa ou as pessoas que convivem com aquela pessoa. E mais do que incomodar, ele tem que ser desmedido, por isso que são muitos elementos. Vocês repararam um tempo atrás que tinha um pessoal que estava postando coisas no Instagram, dessas blogueiras mesmo, Júlia, que estavam ali fazendo os desafios de passar a lixa de unha nos dentes? Gente, isso é de uma estupidez, né, hercúlea, sabe, gigante mesmo, sabe, parece uma epopeia, né, uma estupidez homérica. Por quê? Porque, gente, você que conhece minimamente a natureza do dente, entende o quê? Que o dente fica constituído por partes. Eu estou tirando o esmalte do dente, indo para a endentia, no caso, né, para o interior do dente, prejudicando. Então, tipo, é só para parecer, entendeu? Então, o que que a gente percebe, na verdade, é que a linha entre a normalidade e o transtorno, ela é tênue. Existe uma linha entre aquilo que é normal e aquilo que é patológico. Então, vocês vão conseguir perceber elementos semiológicos, no caso, símbolos, signos, sinais, de que, olha, tá puxando para cá, tá puxando para lá. Óbvio que eu não quero que vocês se tornem, né, vão aí diagnosticando o mundo, né? Ah, você tem isso, aquela pessoa tem aquilo. Não é isso. A questão é justamente que vocês percebam que esse caso, ele está apresentando muitos elementos. Será que ele está mais para um lado para o outro? O que está acontecendo ali? Que vocês consigam perceber tendências dentro dessas características. Entendido, gente? Vamos seguir um pouco, então. Vamos falar sobre essas características dos sinais do TPA, né? Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais. Repetição de atos que podem constituir motivos de detenção, caso aquele flerte com o crime, né? Então, mas professor, tem vários meninos ali na escola lá que são crianças que têm isso. Gente, eu estou falando de um ponto, isso, tá? Vamos pensar o seguinte, olha, antes de eu chegar no psicopata, eu posso ter um TOD, por exemplo, tá? O que é TOD, gente? TOD é uma síndrome ou um transtorno de aprendizado
muito recorrente nas escolas, tá? É assim, ó, TOD mesmo, OD, tá? Que é opositor, desafiador ou desafiante, tá? Transtorno opositor desafiador, tá? Que é o menino que não suporta normas, regras escolares, está sempre desafiando os professores, está sempre brigando, arrumando problema, tá? Só que isso aqui é no contexto escolar, no contexto infantil. Ter TOD pode ser uma das marcas que vai estar apontando para um futuro transtorno do tipo TPA. Mas o lance tem regra. Porque ser arteiro, o professor Tiago está querendo que a gente diagnostique ele no grupo do WhatsApp. Por favor, arruma um horário para ele logo. Ai, meu Deus, vamos lá, gente. Então, o que acontece? Um TOD pode ser desenvolvido ou se desenvolver para um TPA. Mas isso pode ser normal também. Gente, colocar, sei lá, um suco, pegar ali aqueles pozinhos de suco e colocar na caixa d'água da escola, né, para que saia ali cor vermelha no bebedouro, que é uma arte já milenar, já tem décadas que alguns alunos fazem isso, é de boas. Se a caixa d'água for de fácil acesso. Se a caixa d'água já está no nível para ser acessada de perigo, muito de perigo mesmo, de cada pessoa cair e tudo mais, a pessoa não tem medo, que ela desafia ir lá e tal, aí você já começa a preocupar. Tá vendo que a gente está tentando fazer uma métrica? Laxante para pombo. Sim, Yuri, é nesse ponto aí mesmo. O problema é que a pessoa do pombo quer dar laxante para as pessoas também, né? E pode dar ruim aí, né? Quer dizer, a brincadeira tem um limite, digamos assim. Um limite da normalidade, né? Sei lá, você faz ser uma brincadeira aqui, beleza. Agora, todo dia uma brincadeira desafiante, todo dia algo ruim, todo dia algo que provoca sofrimento das pessoas. A gente está apontando, na verdade, de um TOD para um TPA, tá? Tendência à falsidade, a mentir repetidamente, a procurar a praticar a falsidade, falsificar nomes, documentos, trapacear para ganhar o pessoal por prazer. Tá vendo? Isso aqui está até codificado, né? Isso aqui tá no código já. Tá vendo? Percebam que é uma personalidade que tá na fronteira legal, tá? Se a pessoa tem dificuldade ali, o que é essa tendência absurda à falsidade? Ela pode nutrir uma pessoa que só conta mentiras, tá? Então, já vai ampliando aqui. Irritabilidade e agressividade, envolvimento em frequentes brigas, lutas e agressões verbais e físicas, hostilidade em muitos contextos. Nesse sentido, também é comum haver baixa tolerância a frustrações e baixo limiar para descarga de agressão, inclusive violência. Tá vendo? Olha, a pessoa ser agressiva, ter só o 4, a gente fala o quê? Vai fazer boxe, coloca a pessoa numa luta, beleza, vai fazer uma terapia para controlar isso aqui, né? E a pessoa ser impulsiva, né? Incapaz de manter relacionamentos, né? Ah, beleza, tem 2 de 4, beleza, a pessoa tá normal aqui, ó. Pessoa agressiva e impulsiva, tá? Ou seja, fracasso em fazer planos para o futuro, no sentido de impulsividade e consistência, pode haver incapacidade de manter relacionamentos, embora não haja dificuldade em iniciá-los, tá? Beleza. Não mantém impulsiva e irritadiça. E a gente mexe isso aqui no consultório todo dia. São pessoas normais. Ou que conta mentira é um problema maior um pouco, né? Todo mundo conta mentira.
Se tiver aqui aquele que não comete nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Entendeu? Contar mentira, uma mentira, é normal. Agora o problema é, a pessoa vive uma mentira. Ela conta tanta mentira que ela se convence das próprias mentiras. Aí, impulsiva, agressiva, tá sempre flertando com alguma coisa criminosa. Tá vendo? Nós já chegamos aqui num quadro de transtorno, porque, tipo assim, já foi demais, né? Já deu, né? Quer dizer, você tá com um problema, né? Porque a pessoa não consegue viver um espectro de normalidade estando em tantos quadros ao mesmo tempo. Descaso pela segurança de si e dos outros. Aí tá vendo, ó? Aí, ao invés de colocar laxante para os pombos, esse cara aqui colocou laxante para todo mundo da turma beber. Era o cara que era o Yuri ali, que ao invés de comprar, colocar ali o laxante para brincar com os pombos, fazer uma sacanagem ali, rir, ralar, a pessoa se cagou, e é um mané no final das contas fazer isso também, né, gente? O lance é, aí comprou uma cartela de laxante e colocou dentro do suco do Jus Café lá, do café da turma. Foram fazer café da turma, o cara trouxe suco, né? O suco comprou o melhor suco que tinha, porque se tivesse comprado só aquele ruim, ele ia saber que as pessoas talvez nem fossem beber, entendeu? Mas ele foi lá, trouxe 2 pacotes de suco batizado, né? Cheio de laxante. Cara, a pessoa pode tomar ali dois, se tiver uma síndrome de intestino irritado, alguma coisa assim, a pessoa pode se cagar no meio da sala ali, sabe? Então, quer dizer, já começa aí um grau além daquilo que é, aspas, normal, tá? Irresponsabilidade reiterada, indicada por falha em manter conduta consistente no trabalho ou em honrar obrigações financeiras, né? É o caloteiro mesmo, tá? Pagar contas, por exemplo. Não é, ele não paga contas porque ele não tem dinheiro. Ele assume responsabilidades financeiras que ele não vai poder, ele sabe que ele não vai poder honrar, tá? Dessa forma, esses indivíduos apresentam irresponsabilidade e desrespeitos por normas, regras e obrigações sociais. Ausência de remorso. E aí aqui, gente, nesse set, nós temos uma característica muito é muito peculiar esse ponto para o diagnóstico de TPA, tá? Que é a ausência de remorso. Porque fazer uma coisa errada, você chega assim e coloca assim, pisei na bola, fui além, deu ruim, mas enfim, a pessoa tem remorso. Agora, um TPA é muito característico a ausência de remorso, verificada pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado, prejudicado gravemente ou roubado outras pessoas. Assim, verifica-se muitas vezes incapacidade de experimentar culpa e de aprender com a experiência, particularmente com a punição. Ele não vai aprender com a punição, porque ele não tem remorso. Ele não tem remorso. Então ele não tem culpa. Gente, lembra que a gente colocava que a característica básica do neurótico é a culpa, é o remorso, ou seja, é o recalque. Então, se eu não tenho recalque, significa o quê? Que eu tenho uma personalidade psicótica. Então, a ausência de remorso é o elemento psicotizador do TPA, porque ele não, então, compreende a possibilidade do sofrimento do outro. Tá? Ok, gente? Então, alguma pergunta ainda sobre a questão do sociopata? Posso avançar? Então, vamos avançar. É claro que existem aqui outras características da sociopatia, né, do antissocial,
que não estão no DSM, mas estão em outros manuais. Eles colocaram aqui que pode haver propensão marcante para culpar os outros ou para oferecer racionalizações plausíveis para o comportamento que gerou-se o conflito, crueldade, sadismo, indiferença e insensibilidades aos sentimentos alheios. O TAP é mais frequente em homens, uma proporção de entre 2:1 e 7:1, né? No caso, em jovens, adultos, pessoas que vivem em áreas urbanas e de nível socioeconômico baixo. Indivíduos com esse diagnóstico tendem também a utilizar mais serviços de saúde. Tá bom? Mas a proporção é muito grande, maior de homens do que entre mulheres. O que mais comum em homem? Por que é mais comum em homem? Por conta dos genes. É uma característica, uma inferência genética, Tayana. Tá? Então você tem Professor, mais homens psicopatas, no caso sociopatas, do que mulheres. Pode falar, Laís. essa Clara, proporção Clara. de 7:1 é em casos, assim, mais leves ou de extremos, assim, sei lá, assassinos em massa, essas coisas assim, ou não? É um grau mais leve do TPA. Não, é a proporção de homens para com relação a mulheres. Ah, entendi, porque eu tava entendendo que eram Não, 7 homens não, para 1 não, do não. TPA, e daí Não, eu fiquei muito preocupada. Ah, tudo bem. não, não, Lara, não, 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 não. Senão todo mundo aqui teria um universo de homens sociopatas, né? Então você seria quase cara ou coroa, né? 50% ou de 7:1, Ah, então né? tá ótimo, então. Tá bom. Não, Obrigada, beleza. professor. De nada, não. É a proporção, né, de sociopatas de homens para com mulheres, né? Então você vai encontrar aí essa proporção. Porque usam mais frequentemente os serviços de saúde por... Não entendi, como assim? Tá ali nos detalhes, professor, que eles usam mais serviço de saúde, não tá? Hã? Ali, ó, TPA, tendem também a utilizar mais serviços de saúde. Ah, sim, de procurar mais ajuda. Uhum. Por que seria um detalhe relevante isso pro TPA? Eu também acho que não seria relevante, não. É como se falasse assim, as pessoas mais doentes procuram mais o hospital. Eu até concordo com você, tá? É verdade. Eu Eu também fiquei acho. pensando, pessoa meio É, paranoica que procura mais é, tipo um anancástico que quer ser perfeitinho e tal. uhum. Não, não, você não se preocupa com isso, não. É só. Eu também achei um comentário desnecessário. É como se dissesse a pessoa que tem mais doença procura mais o hospital. Óbvio, né? É isso mesmo, tá certo. Professor, agora vamos lá. Professor, mas isso de homens para mulheres ocorre pelo jeito que homens são socializados ou por algum potencial desequilíbrio psiquiátrico que é mais comum entre homens biologicamente? A questão aqui não é só social, Júlia, é biológica mesmo, são características genéticas. Os homens têm mais possibilidades de irritação, né? Não é só criação, não. Vamos tirar um pouco isso de que homem é socializado para ser agressivo. É óbvio que existem brincadeiras ali que, tipo, o homem gosta mais de brincar de socializado com lutinha. Então tá o menino ali brincando de lutinha, vai jogar videogame, tem Mortal Kombat, tem Street Fighter. Mas não seria uma característica apenas cultural. Porque o que acontece, então, a menina, se eu criar as meninas, então, brincando mais de luta, ou enfim, praticando mais esportes de luta, elas seriam mais propensas a desenvolver sociopatias, no caso aí do TPA? Não, são elementos mesmo de fato biológicos. Homens são mais irritadiços, características hormonais e genéticas, tá? Então, são elementos genéticos que acabam dando uma propensão maior a esse tipo de psicopatologia em homens. Professor, Pode falar.
Uma vez eu vi. Sabe aquele caso daquele garoto da família Pesseguini, que dizem que ele matou a família dele toda? Eu lembro que o psiquiatra forense desse caso, ele falou que esse tipo de coisa, esse tipo de massacre acontece menos. Menos meninas fazem isso porque as mulheres têm um instinto materno. Eu não sei se isso faz muito sentido, se é por causa do instinto materno que as meninas não cometem tantos massacres nas escolas, nem são consideradas tão, tipo, psicopatas, via de Não. regra. Concordo com você de novo, você está matando a pau hoje. Sim, também não acho que seja um instinto materno, seja um conjunto de características bioorgânicas que não dizem respeito apenas à questão materna. Ele tá querendo, o que ele estava querendo dizer de uma maneira bem machista mesmo, sexista, era que meninos são meninos e meninas são meninas. Meninos gostam de azul, meninas gostam de rosa. Meninos são agressivos e meninas são doces e frágeis. E não é assim que é a leitura. Não é uma leitura biológica que vai defender o sexismo. Na verdade, olha, existem elementos hormonais e elementos genéticos que apontam para uma maior agressividade dos homens. Ponto. Tá? E concordo também aqui com Luísa quando coloca, por exemplo, professor, nos casos de assassinato em massa, no documentário diz que o machismo tóxico, que é o sentimento de posse em relação a mulheres, faz com que eles matem a família. Aí tem um probleminha, Luísa, não seria matar a família, né? Não seria só o machismo tóxico que faz esse sentimento de posse e tal, que faz que mate a família. É uma contingência, não é uma Não, continuidade. sim, isso É que eu uma quis dizer. continuidade. Isso não é uma contingência. O lance é, se eu tenho uma pessoa que tem o machismo tóxico, no caso, esse sentimento de posse e tudo mais, em relação às mulheres, a gente tem um maior nível de violência com relação. Se vai gerar o assassinato, se vai relacionar ao homicídio, aí é outra coisa. Aí vão ter que ter outros elementos que vão proporcionar, produzir esse homicídio em potencial. O que a gente tem é uma pessoa que é desequilibrada, entendeu? A questão é, se esse machismo tóxico, que não é só cultural, então, né, tem características orgânicas também, a gente está vendo isso, se esse cara aqui, ele tem outras ideações, vamos dizer que ele tem um ciúme excessivo, e além com esse ciúme excessivo, ele tem duas dessas características que a gente estava falando de TPA, ou talvez ele tenha ideação, ele se droga constantemente sei lá, é usuário de cocaína. A cocaína é um acelerador, né, potencial de agressividade ali, de excitação. E aí ele começa, então, drogado a ter ideações de agressivas, né? E aí ele fica pensando lá que, como ele já é um cara ciumento e inseguro, ele fica pensando que você, sei lá, cometeu um adultério, traiu ele. Aí a gente está pensando que, olha, tá vendo? São vários elementos que estão se juntando, tá? Então, são elementos, né, que vão se agrupando, que vão se ajustando, que vão amplificando a situação problemática. Tá? Então, gente, é importante ver os sinais, né? Vamos lá, menina. Vamos, já que a gente começou nesse ponto, vamos dizer o seguinte, ó. Cara começou a namorar com você tem um mês. Ele já se acha dono de você. Não quer que você conviva com ninguém a não ser com ele. Ele tem ciúme das suas amigas, fala que todas as suas amigas são chatas, mas não é só suas amigas que são chatas e são más influências. São suas amigas e são também os seus pais, suas primas. Todo mundo é má influência. Só ele é a pessoa que chegou na sua vida para te libertar, tá? Aí ele começa, além disso, dizer aquilo que você pode ou não falar, com que você pode ou não conviver, com que você pode ou não se vestir. Gente, ou menino, a mesma coisa pode acontecer com você com relação à menina, tá? O lance é que, perceba lá que é menor entre as meninas essas características, então o que acontece?
Vai ter menos meninas fazendo isso com meninos, e mais meninos fazendo com meninas. Mas com essas características que eu falei de relacionamento, gente, a possibilidade de dar ruim é grande. Percebe? A possibilidade de dar ruim é grande. Todo mundo é má influência. Meus pais não são bons com... Já deu ruim, né? Já tá péssimo, né, Tayana? Mas o lance é, o ruim que eu tô chegando aqui é o ruim drástico. Porque o ruim já tá. Tô falando do ruim ali do crime, né? É muito complicado, né? Relacionamentos tóxicos, né, são, obviamente, porta de entradas de outros problemas maiores, tá? Vamos tentar avançar em um. E aí, o seguinte, eu fiz um combinado com vocês para semana que vem. Eu tô achando que eu já podia fazer um combinado com vocês para amanhã, porque eu não cheguei e não vou chegar em psicose, tá? Porque ele queria. Vou fazer o seguinte, gente. Não vou nem pedir autorização para vocês. Eu vou já agendar para amanhã a continuação dessa aula, tá? Vou continuar amanhã às 7h30 até às 9 no horário normal. Vocês não vão atrasar demais e vocês são e o assunto é interessante e importante para vocês. Então, amanhã eu vou fazer outra aula de psijurídica. Ah, professor, mas está muito em cima, você marcou agora. Não, gente, não, você não precisa amanhã, se você não conseguir, não puder estar presente, não precisa vir. Tá? Vai estar gravado e eu vou conduzir com quem puder. Aí, no caso, a pessoa assiste depois essa continuação da aula de amanhã, já coloquei até na minha agenda. Ok? Porque eu vou conseguir só passar pelo narcisista aqui. Vamos lá, gente. O transtorno de personalidade narcisista, você tem que ter 5 ou mais dos seguintes aspectos. Vamos para o narcisista. E aí, como narcisista, a gente não vai ter muito problema, tá? O indivíduo apresenta senso grandioso e irreal da própria importância, julga ter talentos especiais e espera ser reconhecido como superior, sem que tenha feito algo concreto para isso. É muito voltado para fantasias de grande sucesso profissional, de poder, brilho, beleza ou de um amor ideal. Acha-se excepcionalmente especial e único, acreditando que só pessoas ou instituições também excepcionalmente especiais ou únicas podem estar à sua altura. Requer admiração excessiva, apresenta expectativas irracionais de tratamento especial, sentimentos de ter direitos ou de que as pessoas estejam de acordo com suas expectativas, tende a ser explorador nas relações interpessoais, buscando vantagens sobre os outros para atingir o seu fim ou sucesso pessoal, sem empatia pelos outros, reluta em reconhecer os sentimentos e as necessidades das pessoas, ou em se identificar com elas em tais sentimentos e necessidades. Frequentemente invejoso dos outros ou do sucesso alheio. Acha sempre que os outros têm inveja dele. É frequentemente arrogante nos seus comportamentos e atitudes. Esse é o transtorno de personalidade narcisista. É isso aí, Tayana. O índio toma 3 tiros. Então, o narcisista não tem muito mistério, não, tá? É o narcisista clássico esse aí, tá? E aí, então, vamos para as esquisitices, ou desconfiança, os estranhos, os excêntricos, tá? Transtorno de personalidade esquizoide, tá? Os transtornos de personalidade são só esquisitos, tá, gente? Os esquisitos são geralmente inofensivos, tá? É só difícil conviver com eles, tá? Pode ter alguns aqui da sala aqui que podem se enquadrar bem aqui, porque o grau de acometimento na sociedade dos esquisitos é grande. Só peço vocês que, ao lerem o texto, não reparem na minha unha aqui, tá? Eu precisava ter cortado essa unha que tá um pouco grandinha.
Vamos lá. Então, ó, gente, parte dela aqui é normal, tá? Só tem, na verdade, não é, tá tão grande, não, tá aceitável. Aí, ó, você já achar os esquisitos. Vamos lá. Nesse tipo de transtorno de personalidade, há um padrão de distanciamento das relações sociais em praticamente todos os contextos da vida, assim como uma faixa restrita de expressão das emoções, verificado sobre tudo em contextos de relações interpessoais. O indivíduo apresenta capacidade limitada para expressar sentimentos calorosos, ternos ou raiva para com os outros. Tem uma menina na Malhação que tem isso aqui, gente. Não sei o nome da menina, não, sei que tem. Para o diagnóstico, deve haver, então, pelo menos 4 ou mais das características apresentadas a seguir. Vamos lá, personalidade esquizoide. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. Ela sempre tem um comportamento de fuga e esquiva, né, com relação à intimidade. Tem preferência quase invariável por atividades solitárias, tá? Sempre vai preferir fazer trabalho, não fazer trabalho em grupo, porque acha que fazer trabalho sozinho é mais legal. Não gosta de ir com cinema com outras pessoas, porque as pessoas vão atrapalhar assistir o filme, entendeu? Porque vai querer conversar durante o filme e ela quer prestar atenção no filme. Sair para comer também é uma coisa que eu preferiria sair sozinho, porque, sei lá, sair com pessoas, as pessoas querem comer e não saboreiam o prato. E quando eu saio para comer, eu quero ir para saborear o prato, tá vendo? Já é uma pessoa mais esquisita mesmo, tá? Demonstra pouco interesse em ter experiências sexuais com outras pessoas. Tá? Você pode ser esquizoide gostando de experiências sexuais, mas tá? Tem pouco interesse, no caso, o esquizoide clássico. Realiza poucas atividades que produzem prazer, tá? Gosta de ficar mais em casa, fazendo atividades, por exemplo, de estudo ou de trabalho. Não tem amigos próximos nem pessoas confidentes, a não ser familiares de primeiro grau. Mostra indiferença aparente a elogios ou críticas. Demonstra frieza emocional, apresenta distanciamento ou embotamento afetivo. Então, são características que apontam, obviamente, para um esquizoide. Só que, percebam, ele não é perigoso, é uma pessoa de boas, só tende a sofrer um bocado, né? Quando é um esquizoide que é típico, que não apresenta dor, por isso as pessoas vão conviver com ele tranquilamente e tal. Quer dizer, vão tentar conviver com essa pessoa, né? Como ela não vai deixar conviver com ela vai ser aquele o esquisito, né? Então, esse aqui é o esquizoide, tá? Na aula de amanhã, eu entro, tá, no transtorno de personalidade paranoide, e a gente vai, então, seguir aí nas definições de psicopatologia. Tá? Então, lembrando, para quem deu uma dormidinha aí no começo da aula, amanhã, às 7h30, eu vou dar uma aula extra, porque nós, né, no caso, síncrona aqui, né, porque nós estamos um pouco atrasados. Tá? Quem não puder vir, não se preocupe, não vai ter chamada, né? Só venham quem puder, quem quiser, e vai estar gravado no Classroom essa aula de amanhã. Alguma dúvida até então, gente? Tranquilo? Então, ó, meu carinho gigante por vocês. Fiquem bem e aí até amanhã. Beijo grande.